Glória a Deus, obrigado, louvor. Deus é bom em todo o tempo todo, amém? Glória a Deus por mais um dia e podemos estar ministrando a palavra e podemos estar exposto a essa palavra que nos traz entendimento, que nos traz direções para tudo aquilo que a gente precisa, para tudo aquilo que a gente precisa decidir, precisa viver. Essa palavra, amados, ela nos traz todo direcionamento, amém? Jesus disse que a palavra que Ele vos tem dito é espírito e vida. Então lemos essa palavra de forma extraordinária, de forma sobrenatural. Porque essa palavra, quando ela é entendida, ela é compreendida e ela é praticada, essa palavra traz aquilo que está na vida dela. Ela vem para a gente. Porque ela foi inspirada por Deus. A Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada divinamente por Deus, amém? Então nós temos algo que veio do coração de Deus para o nosso benefício, amém? Aleluia! E eu queria compartilhar com você um pouco dessa noite sobre algo que Deus falou no meu coração e tem falado já há alguns dias. E o título da mensagem é Não se prenda ao passado, porque eu coloquei vários títulos aqui, mas não se prenda ao passado, prossiga para o alvo, amém? E Deus tem coisas para tratar conosco, para nos fazer relembrar de coisas que a gente já viveu, amém? Mas a gente tem que lembrar também que existe um futuro, existe um alvo a ser alcançado, existe algo a ser conquistado, amém? E a gente vai ver um pouco aqui sobre a história de Paulo e sobre alguns versículos da Bíblia. E eu quero que você abra já comigo sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 3. Creio que Deus vai nos dar um norte para a vida de muita gente através da sua palavra. Amém? Você não está aqui por acaso, você não veio aqui porque não tinha nada para fazer em casa. Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui. E você vai receber aquilo que você tem desejo no teu coração. Não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa. Amém? No capítulo 3, a partir do versículo 1, o versículo 1 ele diz: Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Amém? Pula lá para o versículo 5. Paulo continua falando. Ele vai falar um pouco da sua história, da sua conversão, daquilo onde ele foi criado, daquilo onde ele foi estabelecido, nos seus conhecimentos. E ele vai dizer assim, ó: circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu. Versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero, a minha versão diz NVI, como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Versículo 11, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Então Paulo ele escreve essa carta aos Filipenses, à igreja, amém? Serve para nós como igreja, e ele fala um pouco da sua história, um pouco da sua formação. Ele fala que ele é hebreu verdadeiro, que ele é da tribo de Benjamim, que ele
quanto à lei, contra a sua instrução doutrinária, fariseu, contra a lei irrepreensível, porque diz que Paulo cumpria a lei fielmente, então ele era irrepreensível quanto à lei. E ele diz assim, perseguidor da igreja, né? Você viu isso? Quando ele fala perseguidor da igreja, ele fala da sua situação, daquilo que ele achava que era correto, daquilo que ele entendia que era verdadeiro. Então Paulo, ele se esmerava, ele se esforçava para fazer sempre o melhor. Então naquilo que ele entendia, ele era perseguidor da igreja, achando que Jesus era um falastão, alguém que veio para enganar. Porque quando a gente vê a conversão de Paulo, lá em Atos, ele vai dizer que as escamas dos olhos deles caíram. E ele verdadeiramente conseguiu entender e compreender que Jesus Cristo era o Filho de Deus, enviado por Deus para a salvação da humanidade. E você percebe que desde a sua conversão, Paulo foi outra pessoa. E ele diz aqui, olha, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu tinha de conhecimento, eu considero como refúgio, como esterco, como algo assim que não vale nada. Porque agora eu me dedico, eu me esforço a me envolver mais e mais no poder de Deus, me envolver mais e mais no conhecimento de Cristo, porque é isso que verdadeiramente vai estabelecer agora a minha caminhada, vai estabelecer agora a minha carreira e o meu propósito de vida. Foi para isso que eu fui chamado. E Paulo, você olha no Novo Testamento, Paulo foi um homem mais dedicado ao Novo Testamento, né? Foi o que me escreveu mais cartas, foi o que operou mais milagres, foi o que se envolveu mais. Um pouco tempo que ele teve, ele não andou com Cristo, mas foi dos apóstolos que mais se destacou. Então Paulo, ele tinha tudo assim para ser alguém, dizer assim, rapaz, eu sou o cara, eu sou alguém que fui lá, fiz, aconteci. Certa passagem ele diz, olha, eu poderia estar agora com Cristo, mas eu prefiro estar com vocês por causa da necessidade. Então Paulo, ele reconhecia o trabalho que ele tinha feito em Cristo, ele reconhecia aquilo que ele tinha feito no Senhor, para a igreja, a força que ele tinha sido dentro da igreja. E depois que ele fala tudo isso, aí a gente entra aqui no versículo 12, o que Paulo ele vai continuar dizendo. Ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, versículo 13, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, eu já fiz tudo isso, mas eu ainda não estou bom o suficiente. Eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou caminhando, eu estou prosseguindo, porque coisas eu conquistei, coisas eu fui feliz, em coisas eu fui conquistador, fui vencedor, mas ficaram para trás. E eu agora preciso caminhar, eu preciso avançar. Existe um prêmio da soberana vocação em Deus, de Deus em Cristo Jesus, que está me aguardando. E se eu ficar só no passado, se eu ficar olhando só para o passado, mesmo falando de coisas boas, conquistas, isso traz para a gente uma reflexão. Ei, meu irmão, onde você venceu lá atrás, onde você conquistou coisas, foi bênção, foi uma prova de que Deus estava com você, de que Deus te fortaleceu, de que Deus te deu sabedoria, mas você precisa prosseguir. Existem coisas grandes ainda para ser conquistadas. E se ficar somente agarrado com aquilo, aqui é o meu troféu, aqui é o meu trunfo, Deus quer te dar muito mais. Deus quer te dar um terreno grande para você conquistar, avançar, colocar estacas, mas você precisa, o que Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam. E a gente vai ver que coisas boas e também coisas ruins. Nada pode nos parar, nada pode nos fazer retroceder. Amém? Aleluia!
A gente ontem fomos para uma reunião lá em Zona Norte e a gente estava conversando no carro algumas coisas, né, antigas, algumas brincadeiras. Ah, isso aqui, garrafão, amarelinha, não sei o que e tal. Ai, como é bom, era bom aquele tempo e tal. Aí me lembrei a frase que o pastor Humberto falou, até dos começos mesmo da gente, né, como igreja, dos primeiros passos, das primeiras caminhadas, das primeiras enxadadas aqui no terreno, dos primeiros tijolos sendo levantados, né? E o pastor Humberto uma vez falou também do começo lá de Zona Norte, e ele falou, olha, quem não tem saudade daquele tempo, não tem coração. Foi um tempo bom, amém? Mas quem quiser voltar, não tem juízo. Porque existem coisas grandes para ser conquistadas. E eu quero dizer para você que o melhor tempo que você está vivendo é esse. Essa é a melhor fase da sua vida. Hoje. E vai melhorar. E vai melhorar. Cada dia que você avança, cada dia que você conquista, vai melhorar ainda mais. Aleluia. E Deus, Ele está nos dando escape, está nos dando sabedoria, está nos dando norte, para que a gente possa entender que existem coisas para conquistar, existem coisas grandes para sermos, para obter, não só para a gente, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? A sabedoria que eu adquiro não só vai me beneficiar, mas vai beneficiar todos que estão ao meu lado. Amém? E foi falado ontem sobre sabedoria, espírito de sabedoria, de revelação, que a gente pode adquirir, a gente quer adquirir, a gente precisa adquirir sabedoria. Tiago 1 vai dizer, olha, aquele que precisa de sabedoria, peça, e ele não vai lhe poupar, ele não vai dar com medida, mas ele vai lhe dar sabedoria. Então peça. Agora a Bíblia diz também, peça com fé, e sem nada duvidar. Porque não pensa aquele homem que duvida, receberá alguma coisa. Amém? Aleluia. E Paulo está aqui dizendo, olha, eu prossigo para o alvo. Mas ele diz aqui, uma coisa eu faço, esquecendo e avançando. Oxe, agora ele complicou, porque ele disse que faz uma coisa e está fazendo duas, mas uma coisa não anda sem a outra. É impossível a gente caminhar avançando sem esquecer, sem deixar as coisas para trás. Enquanto eu estiver preso ao passado, eu não vou ter como avançar. Eu preciso esquecer das coisas que passaram, eu preciso esquecer boas ou ruins, eu preciso deixar o passado no passado. Amém? E a gente vai continuar avançando, continuar crescendo no Senhor, e Deus vai nos dar capacidade para isso. Amém? O Espírito de Deus, Ele habita dentro de mim e dentro de você. Tudo que a gente precisa, a gente pode encontrar através da sua palavra e através do Espírito que está em nós. Amém? Aleluia. Parar em vitórias passadas impede muitas pessoas de se moverem para vitórias futuras. Então, quanto mais você se agarra naquilo que você conquistou no passado, vai te impedir de você conquistar coisas ainda maiores, de avançar. Amém? E ele diz aqui, olha, avançando para o prêmio da soberana vocação. Você não está ganhando um troféu natural, um troféu imprensa, um prêmio Nobel. Não, você está ganhando um prêmio da soberana vocação. O prêmio de Deus. Uma premiação de Deus para todo aquele que chegar, para todo aquele que alcançar, para todo aquele que for perseverante. E a perseverança, ela vai até o fim. Vocês esqueceram da administração passada, foi? Domingo passado, pastor Guilherme. A perseverança vai até o fim. Amém? E como ele falou aqui, se alguém disser assim, olha, eu perseverei só até aqui, não vou conseguir ir até o final, então quer dizer que não perseverou. Parou no meio do caminho, não perseverou. Tentou. Tentar é a gente... Mas perseverar, ela vai ser até o fim, porque a perseverança, ela tem que ter ação completa. E completo quer dizer inteiro, íntegro, sem nada defeituoso. Amém? Aleluia. E nesses pontos passados, algumas coisas têm nos atrasado
tem nos colocado para baixo mesmo, tem nos impedido de prosseguir. E são coisas também que algumas pessoas, não daqui, lá da Argentina, Curitiba, para lá, se apegam a isso. Rapaz, eu fui infeliz aqui, eu tropecei aqui, eu não consegui avançar aqui, e fica no mesmo lugar, não consegue sair, não consegue se desprender. Isso é uma forma também da gente esquecer dessas coisas que foram uma pedra em nossa vida, e a gente continuar avançando. Amém? Eu quero que você abra lá em Lucas capítulo 17. Jesus, ele fala sobre aqueles que querem seguir. Lucas 17, versículo 31. Aleluia. Lucas 17, 31. Diz: naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Versículo 32, ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. 32 é somente isso. Lembrem-se da mulher de Ló. E que exemplo a mulher de Ló ela nos traz? Que exemplo ela traz para que a gente possa olhar e não seguir esse exemplo? Porque quando você conhece a história, está lá em Gênesis capítulo 19, quando o anjo vai e visita Ló e a sua família e diz: olha, vocês vão ter que sair daqui, pela manhã vocês vão pegar todos os seus parentes, tudo que vocês têm, e vocês vão sair daqui, porque essa cidade será destruída. Sodoma e Gomorra vai ser destruída, vai ser queimada. E depois desse aviso, quando chegou o outro dia, parafraseando e encurtando aqui a história, Ló e sua família, sua esposa, filhos, então eles saíram, e o anjo tinha falado: e não olhem para trás, vão, sigam e não olhem para trás. E nesse percurso onde Ló e sua esposa, sua família estava saindo, a esposa de Ló, ela olhou para trás, e a Bíblia diz que ela imediatamente ela virou uma estátua de sal. E a gente olhando esse texto, e alguns estudiosos dizem que não foi só o olhar. O olhar, ela podia até ter olhado, mas como ela olhou? Ela olhou com o desejo de voltar. Ela olhou com a saudade daquele lugar. Ela olhou com um sentimento de dizer: rapaz, estou perdendo tudo que eu conquistei ali. Estou perdendo tudo que eu construí ali. E esse sentimento de voltar, esse sentimento de ter saudade daquele lugar, de um lugar onde Deus disse que ia exterminar, que não era um lugar bom, que era um lugar que realmente precisaria ser destruído, a pessoa queria voltar. E ela imediatamente ela se transformou numa estátua de sal. E você percebe que tem coisas que a gente precisa se desprender e não olhar, não se preocupar em querer voltar, em querer viver as mesmas coisas do passado. Não estou dizendo que você vai virar uma estátua de sal. Amém? Mas esse coração de querer voltar para o passado, querer reviver aquilo, isso não te pertence mais. Muita gente ainda carrega na memória aquilo e vive como se estivesse no passado. E Rick Renner estava falando sobre empresas que pararam no tempo, que elas vinham grande, vinham em primeiro lugar em tudo, em vendas, em compras e no comércio, mas elas pararam no tempo, ficaram só com aquilo, só com aquelas conquistas, só com aquilo que elas vinham fazendo. E outras empresas pequenas, elas foram se aperfeiçoando, foram melhorando, foram se modernizando e acabaram passando aquelas empresas que estavam no topo.
Isso traz para a gente uma reflexão de que a gente não precisa parar no tempo. A gente precisa avançar. Nós somos um organismo vivo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós precisamos avançar sempre mais e mais. Amém? Ah, mas foi muito bom no passado. Foi, passou. Passou. Viva o presente, porque é através do presente que você vai gerar um futuro glorioso no Senhor. O que você faz hoje você tem uma oportunidade de fazer algo diferente, de tomar um rumo diferente. Se você acha que se a sua família já vem de um fracasso, vem de coisas que não deram certo, você tem a oportunidade de mudar essa história. A partir de você, a partir daquilo que você tem conhecido. Aleluia! Dá um novo rumo na tua vida, na tua família, na tua casa. Você ser um exemplo, você ser uma pessoa de referência dentro da tua casa. Amém? Aleluia! Aleluia! A gente não vai abrir, mas deixa eu falar um pouco também sobre a história de José. José, lá no Gênesis capítulo 37. Não precisa abrir, você conhece bem a história, eu vou um pouco parafrasear. José, ele teve um sonho, era o filho mais novo de Jacó. E ele teve um sonho, ele disse que estava no campo com seus feixes e todos os seus irmãos estavam também. E o feixe dele ficou no meio e os outros feixes se curvaram perante ele. E ele contou esse sonho para os irmãos e os irmãos, né, ficaram chateados, ficaram com raiva dele, até porque ele era o xodózinho do pai, e viram isso como um insulto contra eles, e eles não gostaram disso. E certa vez, os irmãos de José foram apacentar as ovelhas, e o pai de José, Jacó, mandou José ir procurar os irmãos para saber onde é que eles estavam, se estava tudo bem. E chegando lá, eles já estavam planejando matar José, já estavam com esse plano. E o irmão de José, Rubens, ele disse: olha, não vamos matá-lo, vamos apenas jogar no poço, porque eles queriam matar e jogar no poço, não vamos jogar ele vivo. E quando José chegou, eles pegaram José, tiraram sua túnica e jogaram ele dentro do poço. Ficou ali alguns dias e, passando alguns mercadores, comerciantes, ismaelitas, José foi vendido pelos seus irmãos. E aqueles homens compraram José e levaram para o Egito. Chegando lá no Egito, eles venderam a Potifar. E Potifar comprou José e, algum tempo, lidando com ele, José servindo como escravo Potifar, ele encontrou em José sabedoria, encontrou uma pessoa diferenciada dentro das outras e colocou ele para ser mordomo da sua casa, para cuidar de tudo aquilo que ele tinha e ser o administrador da sua residência. E José, ele estava ali, e a Bíblia diz que Deus sempre foi com José, sempre estava com ele. E a mulher de Potifar, ela tentou assediar José, e não foi só uma vez, foram várias vezes, até um dia que ele se encontrou sozinho dentro de casa e tentou realmente agarrar José. José deu aquele carreirão, perna para que te quero, cedo nas canelas, porque fugir da aparência do mal, e José disse: é assim que se faz, para fugir da aparência do mal. E José foi preso, e quando ele estava lá na cadeia, encontrou com outras pessoas, um copeiro, um cozinheiro, um padeiro e um copeiro, e que contaram alguns sonhos. Ele disse: olha, tu vai ser bem sucedido, tu vai voltar o teu cargo, mas tu serás morto, tal. E desse sonho aconteceu, né, aquilo que José teria interpretado. Logo depois que o copeiro ele estava estabelecido, ele passou 2 anos, que José disse: olha, quando tu estiver lá com o faraó, né, se vindo aí lá, lembra-te de mim. Aí ele: beleza. Só que passou 2 anos, o copeiro lá sem se lembrar de José, e certa vez faraó teve um sonho. E quem interpreta, ninguém, é o copeiro. Agora eu lembrei de José. No tempo certo, no momento certo, do modo certo, não antecipado.
E José foi lá e revelou o sonho de Faraó e contou toda a história que você já sabe, das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, tal, e ficou tudo estabelecido, tudo bem resolvido. E Faraó, rapaz, gostei da ideia. Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis. Agora a gente vai ler um pedacinho. Gênesis capítulo 37. Não, 41. Vamos ler Gênesis 41. Versículo 37 ao 43. E diz: o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram um caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Agora você percebe o quanto José passou de sofrimento, de aperreio, de problemas, o quanto as circunstâncias pareciam não ser favoráveis, mas em todo o tempo Deus era com ele. Em momento algum José abriu a boca para murmurar, para reclamar. Ele sabia o sonho que teve, ele lembrava sempre daquilo que Deus tinha falado com ele em relação ao sonho. E diante de todo esse aperreio que ele passou, aperreio na versão nordestina, Faraó disse: olha, não tem ninguém igual a você aqui no Egito. Você será a segunda pessoa de maior autoridade aqui nesse lugar. Eu sou Faraó, mas sem a sua palavra, ninguém levanta a mão nem bate o pé. Você está recebendo uma autoridade, um cargo poderoso no Egito. Aleluia! Mas quando a gente vê José reinando, José governando aqui, José passou por muitas coisas. José não se apegou ao passado. E a gente vai ver um pouco mais adiante, são muitos capítulos para a gente entender a história, que José, no momento em que ele estava já governando, já administrando as riquezas de Faraó, administrando o trigo que já tinha sido colhido, os irmãos de José, aqueles mesmos que venderam ele, aqueles mesmos que planejavam matá-lo, chegaram ao Egito para comprar trigo, e José os conhecia, mas eles não o conheceram. E José fez um pouco de dureza com eles, né? Não cedeu logo de cara, mas ele queria que toda a família estivesse lá, pediu para que o irmão dele, Benjamim, que tinha ficado com Jacó, mas ele não disse que era irmão dele, ele disse que era o mais novo, e ele chamou para ficar lá enquanto o outro ficaria preso e só soltava quando Benjamim voltasse. E diante de tudo isso, lá no capítulo 45, eu quero que você acompanhe comigo, de Gênesis, versículo 4 e 5.
Aleluia. Diz: cheguem mais perto. José falando com seus irmãos. Disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e não se incriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele não olhou para os irmãos dele e disse: rapaz, vocês precisam pagar por tudo aquilo que vocês fizeram comigo. Eu tenho autoridade, até que se eu quiser mandar matar vocês, eu tenho. Se eu quiser fazer qualquer coisa com vocês, prender, eu tenho essa autoridade. Meu momento de me vingar é agora. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, isso não é de Deus não. E ele estava ali naquela posição, mas acolheu os irmãos dele. Ele percebeu que eles tinham se arrependido daquilo que eles tinham falado. Porque versículos anteriores eles falaram: a gente tinha um irmão e ele morreu, tal, mas a gente não quer perder mais ninguém, a gente não quer passar por isso novamente. E José percebeu que eles tinham mudado o coração, que eles tinham mudado a sua intenção. E José não olhou, não fez menção naquilo que ele passou, esqueceu, uma nova fase. José teve uma vida gloriosa, José teve uma vida com Deus impecável. A Bíblia diz que 2 dos filhos de Jacó não tiveram tribo, mas os filhos de José, Efraim e Manassés, eles assumiram as 2 tribos no lugar dos filhos de Jacó. Veja a importância, veja a honra que Deus deu para José. Ele perseverou até o fim. Ele não olhou para trás, ele não ficou com aquele peso. Ele disse: passou. Todo o processo, a Adriana ministrou quinta-feira aqui sobre os processos. Meu irmão, não despreza os processos. Os processos eles vão te aperfeiçoar, eles vão te amadurecer, eles vão te calejar para coisas ainda maiores. Aleluia. Quem despreza os processos não pode viver o novo de Deus. Aleluia. Aleluia. Para a gente encerrar, abre tua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4. Vai falar da viúva. O profeta Eliseu a ajudou. O milagre do azeite. Aleluia. E diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que não temia ao Senhor, que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá
venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? E a gente pega aqui algo precioso da parte de Deus, de que quando o profeta diz, olha, vai, pede vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, o quanto você puder arrumar de vasilha com a sua vizinhança, e pega esse azeite que você tem, e você vai derramar nas vasilhas, vai enchendo cada vasilha e vai separando, vai enchendo e vai separando, vai enchendo e vai separando. E isso nos mostra que as vasilhas é a nossa expectativa, é a nossa confiança no Senhor, é aquilo que a gente quer receber de Deus, e Ele tem algo para nos dar, Ele tem mais para nos dar. A gente precisa aprender a viver uma vida de milagres. Amém? O azeite escorrendo ali era um milagre, porque era só uma vasilhinha que ela tinha de azeite, mas o quanto ela derramava, as outras vasilhas maiores iam se enchendo, e ela ia colocando para o lado, ela ia colocando para o lado, ela ia separando. Isso também me traz a consciência de que a gente vive uma vida de milagre, mas a gente não deve ficar apegado aos milagres que aconteceram no passado, porque Deus ele se mostrou forte para conosco, se mostrou compassivo, Ele se mostrou aqui Deus que cura, mas não ficou só no passado. Você ainda tem vasilhas ainda para ser enchidas? Você ainda tem vasilhas para encher? As vasilhas dela chegou a um ponto que se acabou. E a tua? Você ainda tem vasilha ainda para ser cheias do milagre de Deus? Experimentar uma vida de milagres, dia após dia. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E a gente deve aprender a viver pela fé, confiando tão somente no Senhor, esquecendo das coisas que para trás ficam. Ficou para trás, ficou. Não viva mais no passado. A Bíblia diz que nós precisamos observar aquilo que Deus está fazendo. Precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, iluminados, para a gente poder enxergar aquilo que Deus tem feito em nosso meio, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Às vezes a gente espera um grande milagre, seria alguém ganhar uma casa, ganhar um carro, a cura de um câncer, uma perna crescer. Tudo isso é milagre. Mas e os milagres que você não consegue enxergar? E os milagres e os livramentos que Deus tem feito na tua vida, que Deus tem te dado? Você está aqui hoje foi um grande livramento. Para mim estar aqui hoje também foi um livramento. Posso não ter visto, mas eu creio que Deus tem cuidado de mim todos os dias, que Deus tem me dado direções, me alargado o caminho para que eu possa passar, para que eu possa caminhar, e tem me dado a sua palavra. Ei, você tem a palavra do Senhor, você tem a palavra dele, é para você colocar em prática, não para deixar aberta lá no Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará, e ficar lá com a folha amarela, não. É para ser lido e praticado. A gente lê tanto o Salmo 23, rapaz, o Salmo 23, Senhor meu pastor, nada me faltará, parece até um sábio de cor, parece uma reza. Mas quando isso passa a ter vida dentro da gente, o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará, de nada terei falta, serei suprido, serei provido. E amanhã? Amanhã Ele já visitou, amanhã Ele já passou por lá. Agora eu vou viver por onde Ele passou, eu vou experimentar por onde meu pai passou. Nada é estranho por onde você vai passar, porque Deus já passou por lá e já preparou, já organizou tudo. Agora ajude o pai, né? Pelo amor de Deus, não tente desfazer aquilo que ele fez, não. A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Nós precisamos concordar com Ele, concordar com a palavra, concordar com aquilo que Ele faz, com aquilo que
que Ele tem dito. Nós devemos amar aquilo que Ele ama, detestar aquilo que Ele detesta. Amém? Viver verdadeiramente uma vida de milagres. Deus, Ele colocou na nossa vida essa palavra para que a gente possa olhar verdadeiramente para o alvo, autor e consumador da nossa fé. Lá existe um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nos esperando, nos aguardando. Mas a nossa chegada lá vai depender do hoje, vai depender daquilo que eu faço hoje, vai depender daquilo que eu decido hoje, vai depender daquilo que eu faço, como a minha expectativa na palavra ela é estabelecida. Amém? Aleluia. Eu queria chamar o louvor. Sabe, quanto mais a gente se envolve com a palavra, mais confiante a gente fica em Deus, mais parecido com Ele a gente fica. Tem um livro que chama Você se torna aquilo que você adora. Então, quanto mais nós adoramos ao Senhor, quanto mais a gente se envolve com Ele, mais parecido com Ele a gente fica. Amém? Aleluia. Você tem que ter a cara do Pai. Aleluia. Sabe, eu conheço filhos que são adotados. E de tanto eles conviverem com seus pais, eles acabam ficando com afeição parecida com seu pai. Já vi muitos, já pai, tem certeza que é adotado. Mas tanto tá junto, de tanto tá perto, falando igual, se movendo igual, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos costumes. Deus é bom. Aleluia. Eu quero saber se você está aqui, que deseja deixar uma vida de passado para trás e não consegue fazer isso sozinho. Eu sei que você não consegue fazer sozinho, você só consegue fazer se Deus te ajudar, se o Espírito Santo habitar dentro de você e te fortalecer para isso. Muito difícil alguém encontrar forças em si mesmo para vencer as coisas da carne. Mas quando o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós, o poder de Deus passa a habitar dentro da gente e nos capacita a viver uma vida de Deus, nos capacita a viver uma vida que Deus planejou para nós. Ninguém pode cumprir o propósito de Deus se o Espírito do Senhor não está dentro dele. E como é que isso se faz? A Bíblia diz que quando nós confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de nós. Porque veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos o quanto receberam, Ele deu-lhes o poder. Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Confessar Jesus, o declarar que Ele é Senhor, de que Ele é o Filho de Deus, que veio para a salvação do mundo. Isso aí te torna um filho. É a Bíblia que diz, não sou eu que determino quem é filho, quem é criatura, mas a Bíblia diz que aqueles que recebem se tornam filhos, recebem o poder de filho. Tem alguém aqui nessa noite que quer declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que quer fazer parte do reino, que quer deixar o Espírito Santo habitar dentro de você e assim você ter forças para vencer a tentação, para vencer o pecado. A tua dívida já foi paga por Cristo. Ele derramou o seu sangue para me salvar, para te salvar, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem alguém que quer confessar nessa noite? Declarar Jesus como Senhor?
Aleluia. Eu quero orar por você. Aí no teu lugar mesmo, você não precisa se levantar, não precisa vir aqui. Mas eu quero declarar na tua vida aquilo que tem te prendido, aquilo que tem feito você recuar ou te impedido de avançar no Senhor. Eu declaro destruído todo sofisma, toda pedra, toda a angústia do passado, tudo aquilo que te parou no passado. Eu declaro destruído. Declaro você livre, livre para avançar, livre para cumprir o propósito de Deus, livre para experimentar cada dia mais a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, sem nenhum impedimento, sem nenhuma corrente, sem nenhuma amarra. Livre, livre, livre. Mentes cativas a toda a obediência de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga, eu sou livre. Aleluia. Aleluia.